Olá, eu sou a Samara, acadêmica do curso de bacharelado em Educação Física, e hoje eu venho apresentar o artigo Contribuições da Prática de Pilates na Aptidão Física e na Força de Preensão Manual de Idosos. Com o processo de envelhecimento, ocorrem mudanças na capacidade funcional e na aptidão física dos idosos. A perda de alguns atributos pode ocasionar em limitações físicas e, consequentemente, também na incapacidade. E aí, entre as inúmeras modalidades de exercícios que podem ser ofertadas para o público idoso, está o Pilates, que tem ganhado muita popularidade entre esta população. A literatura tem apontado alguns benefícios do Pilates, trago aqui alguns exemplos para vocês. Dentre eles tem melhora na estimulação da circulação e oxigenação do sangue, no condicionamento físico geral, na amplitude muscular, no alinhamento postural, no fortalecimento da coluna lombar, né, enfim, entre outros. Além disso, também é relatado melhora significativa no desempenho funcional de idosos, melhora do equilíbrio, da mobilidade e da estabilidade postural, reduzindo, assim, o risco de quedas. Os autores relatam uma baixa qualidade metodológica das pesquisas a respeito do método Pilates. Isso dificulta a verificação do impacto desta modalidade com base nos componentes da aptidão física, que são elementos bastante importantes a serem trabalhados em exercícios físicos para idosos. Diante desta dificuldade, os autores salientam a necessidade de estudos que avaliem a influência do método Pilates para idosos, e este estudo, então, tem por objetivo verificar a influência do método Pilates na aptidão física e força de preensão manual de idosos. Quanto ao método, esse tipo de estudo ele se caracteriza como quase experimental, existindo manipulação da intervenção, não possuindo randomização e nem grupo controle, e aí a gente já consegue visualizar algumas das dificuldades, algumas das limitações desse tipo de estudo, né? E os próprios autores relatam mesmo que este delineamento, embora permita comparar as medidas pré e pós-tratamento experimental, ele apresenta uma limitação nas variáveis intervenientes que se somam às variáveis independentes. Quanto aos participantes do estudo, participaram 11 idosos, sendo 9 mulheres e 2 homens, com média de idade de 68 anos, que realizaram o projeto de Pilates para a terceira idade do Programa de Extensão de Estudos da Terceira Idade da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC. Partindo para os instrumentos, foi utilizada uma ficha diagnóstica para coleta de dados com questões que eram levantadas sobre aspectos sociodemográficos, saúde, assim como também período de ingresso no grupo. Foi utilizado para força de preensão manual um aparelho de preensão manual direito e esquerdo, em que o avaliador solicitava que o participante realizasse a maior força possível em cada uma das mãos. E aí foi registrado o pico máximo de força. E também bateria de testes de aptidão física para idosos, o SFT, que consiste em 6 testes de aptidão física que tem como objetivo avaliar a força e a flexibilidade dos membros inferiores e dos membros superiores, a agilidade, o equilíbrio dinâmico e também a resistência aeróbica. Quanto à coleta de dados, aconteceu pré e pós-intervenção do programa de Pilates Solo. Essa intervenção ela teve duração de 34 sessões que foram distribuídas em 17 semanas. As sessões de Pilates consistiam em 2 aulas por semana, com duração de cerca de 1 hora. E aí aqui eu trago no quadro 1 as características dessas aulas. E a gente já pode também
perceber uma segunda limitação deste estudo, né? Porque embora tenha a descrição das aulas, é uma descrição bastante genérica. Ela não descreve quais foram os exercícios utilizados nesta intervenção. Então, se a gente quisesse reproduzir este estudo aqui na universidade, por exemplo, nós não conseguiríamos, a não ser que nós entrássemos em contato com os autores, né? Mas a gente não conseguiria reproduzir só lendo este artigo. Então, uma segunda limitação, a gente pode voltar para este quadro depois. No início da intervenção foi aplicada uma ficha diagnóstica em forma de entrevista individual. Para comparação antes e após a intervenção, foram aplicados os seguintes instrumentos: medidas antropométricas, bateria de preensão manual, bateria de testes físicos para idosos. Quanto ao tratamento de dados, como já de costume, os dados foram tabulados e armazenados no pacote SPSS, foi feita uma análise descritiva por meio de medidas de posição e dispersão e frequência absoluta e relativa. A comparação das medidas antropométricas foi utilizado este teste, e foi adotado o nível de significância de 5%. Chegando nos resultados, que talvez seja a parte mais esperada deste estudo, vamos lá. Ao comparar a força de preensão manual e as aptidões físicas dos idosos antes e após o programa de Pilates solo, verificou-se diferenças significativas nos seguintes desfechos, nos seguintes testes. Trouxe aqui para a gente conseguir acompanhar juntas. Primeiro, levantar e sentar, houve um aumento de 4,5 repetições, um P de 0,041, então membros inferiores. Flexão de antebraço, membros superiores, uma melhora de 6,3 repetições, um P de 0,012. Sentar e levantar, membros inferiores também, um aumento de 10... Sentar e alcançar, flexibilidade de membros inferiores, um aumento de 10 centímetros, um P de 0,012. Agilidade e equilíbrio, um aumento de 0,6 segundos, um P de 0,025. E, por fim, andar por 6 minutos, que seria o teste aeróbico, com um aumento de pouco mais de 38 metros, um P de 0,012. Então, o que é que a gente consegue visualizar com esses dados? Chegando na discussão, que em relação aos componentes de aptidão física, verificou-se diferença significativa após o programa de Pilates na força de membros inferiores e superiores, na flexibilidade de membros inferiores, na agilidade e equilíbrio dinâmico e também na resistência aeróbica, indo ao encontro do estudo feito por Maier e Lopes, em que foi aplicado o Pilates com o objetivo de analisar os níveis de aptidão física em idosas com idades entre 61 e 73 anos, por meio também da bateria de testes SFT. Esse teste é bastante interessante, antes e depois da intervenção, que durou 4 semanas. O que os autores encontraram com esta intervenção? Uma melhora na força de membros inferiores e de membros superiores, no equilíbrio dinâmico, no equilíbrio estático e na flexibilidade de membros superiores. Outros estudos, apesar de serem realizados com populações mais jovens, também vão apresentar ganhos de flexibilidade dos membros inferiores. E aí aqui eu trago para vocês a pesquisa de Cinzato e colaboradores, que foi realizado com mulheres de 18 a 30 anos, que não tinham conhecimento prévio da modalidade. E ainda assim, elas obtiveram um ganho na flexibilidade de membros inferiores com 20 sessões de Pilates. Então, com isso, a gente consegue observar a eficácia deste método na melhora da flexibilidade de membros inferiores, mesmo que em diferentes faixas etárias.
Em relação à flexibilidade dos membros superiores, neste estudo não houve melhora significativa, e aí esses achados divergem de Guimarães e colaboradores que encontraram uma melhora de flexibilidade de membros superiores em idosas que foram submetidas a 12 semanas de intervenção. E aí as principais diferenças nos protocolos e que podem explicar também a diferença entre estes achados é o seguinte: o estudo de Guimarães e colaboradores utilizou equipamentos do método Pilates, como por exemplo o Reformer ou o Cadillac e outros acessórios, né? Enquanto que neste estudo que eu estou trazendo para vocês, não houve nenhum maquinário envolvido durante as intervenções. Então, é importante também para a gente lembrar que Pilates de solo é diferente de Pilates com equipamentos, embora seja o mesmo método. Neste estudo, verificou-se melhora significativa na agilidade e equilíbrio dinâmico, que foram medidas pelo SFT. Verificou-se também, em relação à resistência aeróbica, melhora significativa dos idosos com um programa de Pilates solo, corroborando com o estudo de Plaque e colaboradores, que ao avaliar 42 mulheres idosas, verificou também um efeito positivo na resistência aeróbica por meio do Pilates. No entanto, indo contra a este outro estudo que não verificou diferença de VO2 máximo, então destacando a necessidade de exercícios adicionais para melhorar a aptidão cardiorrespiratória. E aí isso vai ao encontro daquilo que a gente vem discutindo aqui no grupo, né, de que o Pilates ele é bastante interessante para melhora de inúmeros desfechos, mas a gente precisa ter a clareza de que ele vai ter as suas limitações em outros desfechos, como, por exemplo, a aptidão cardiorrespiratória. Então, é bastante interessante associar esta modalidade a outras modalidades que explorem um pouco mais exercícios, técnicas aeróbicas, como, por exemplo, corrida, pular corda, ou um exemplo que a gente também traz recorrentemente, o treinamento funcional, né? Já que o que não tem no Pilates tem no treinamento funcional e o mesmo serve para o contrário. Então, essas duas modalidades podem se complementar muito bem. Quanto à força de preensão manual, que era o objetivo primário deste estudo, não obteve melhora significativa. E aí, os autores, para reforçar as suas hipóteses, a sua hipótese de melhora da força da preensão manual, eles trazem um estudo que encontrou melhora nesse aspecto com sujeitos que foram diagnosticados com epicondilite e que foram submetidos à terapia com Pilates. Este estudo encontrou melhora na força de preensão manual e também na percepção de dor. Chegando nas conclusões, de acordo então com os resultados obtidos, nós concluímos, ou os autores concluem, que o Pilates do solo, com 34 sessões de cerca de 1 hora, realizado 2 vezes na semana, influenciou na melhora dos seguintes desfechos: força de membros inferiores e superiores, flexibilidade de membros inferiores, agilidade, equilíbrio dinâmico e resistência aeróbica de idosos, demonstrando o Pilates ser um método que proporciona benefícios na aptidão física de idosos. Entretanto, o protocolo de Pilates que foi desenvolvido e aplicado neste estudo não resultou em melhoras na força de preensão manual, que era o objetivo primário, e também na flexibilidade de membros superiores. Ainda assim, sugere-se o uso de Pilates solo como instrumento de promoção da melhora da aptidão física em idosos.
Os autores recomendam, nós também recomendamos que seja feita a realização de estudos, como ensaios clínicos randomizados, que comparem o Pilates de solo com aquele que utiliza acessório e aparelhos, o Pilates de estúdio, né? E que também esses estudos, ou mais estudos, que avaliem o efeito deste método sobre as aptidões físicas e funcionais de idosos, tendo em vista a popularização e demanda cada vez maior de idosos pelo método Pilates, seja ele solo ou em estúdio, e também pelos benefícios que ele pode proporcionar para este grupo. Aqui eu trago a referência que eu utilizei para trazer essa discussão hoje. Muito obrigada!